dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Como estamos? Mais uma quinta-feira aqui e eu, como sempre, digo para vocês, gosto de trazer novidades, conteúdo e pessoas especiais para estarem aqui junto conosco, para dividir informações, para falar sobre empreender, para falar sobre marketplaces, para falar sobre as experiências que a gente vai tendo durante essa jornada. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, um cara que eu conheci faz algum tempo e ele também é vendedor de marketplaces, né? Ele não vende Mercado Livre, quer dizer, a especialidade dele, diferente da minha, não é Mercado Livre. E ele estava me contando aí nas conversas que a gente teve que ele navegou um mar azul muito bonito durante um tempo que todo mundo estava brigando de foice no Mercado Livre. Então eu queria apresentar para vocês Edson Saldanha. E aí, mineirinho, como é que você tá, irmão? Eu tô com as emoções à flor da pele aqui no nosso primeiro podcast, né? Primeiro podcast que você tá aparecendo. Sim, e obrigado pelo convite, tô muito feliz aí, é uma honra, né? Uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história do empreendedorismo, de vendas online, né? Através também da Shopee, que a gente vai falar aqui nesse tema, mas eu queria mostrar para as pessoas que vender na internet não é o futuro mais, é o presente. É, né? Exatamente. Hoje você vive disso, não vive, Edson? Vendo, né? Vivo de vendas online, mas também tem um negócio físico. Entendi. Eu vim do meu negócio físico e fui para o online para aumentar o meu faturamento, aumentar a minha receita. E a gente vai contar aqui um pouco dessa jornada aí, desse podcast maravilhoso seu. Legal. O Edson tá um pouquinho travado, gente, mas ele não é assim não, tá? Ele tá um pouquinho tentando ficar bonitinho, mas ele é um zoado também, é o Volney da vida. Ele vai contar um pouquinho da história. Rapidamente, ele contou aqui, ele vem do físico. Diferente da maioria da galera que nasce já no digital, esse cara, ele nasce do comércio físico. Ele é um comerciante raiz. Ele é o Volneyzão da vida, só que lá do interior. O Volney começou ali na 25 de março, fazendo as coisas. Bom, enfim, vocês já sabem da minha história. Edson é do interior de Minas Gerais. Qual que é a cidade lá, Edson? Vamos lá, vamos contar um pouco dessa história. Conta aí um pouco. Calma, assim, mineira demora um pouquinho demora esquentar, um pouquinho, né? Mas depois já é. Você já comeu pão de queijo hoje? Ah, hoje ainda não. Não? Daqui a pouco, né? É, daqui a pouco então, a gente vai tomar um café, né? Tá certo. A gente vai comer um pão de queijo. A hora que sair daqui. Então, sou de Minas Gerais, interior ali, bem perto de BH, na cidade de Nova Serrana. Nova Serrana hoje é um polo de calçado. Para quem conhece Franca, é como se fosse uma Franca em Minas Gerais. É a Franca de Minas. Exato. E lá a gente atua com calçado tênis, né? Botas, sandálias femininas. Então, assim, é um acervo muito grande de produtos para calçado. E lá hoje a gente tem uma cidade com mais ou menos 150 mil habitantes e com mais de 10 mil indústrias, né? Se somar todos, é muito... É grande isso. Cabe todo mundo no estado de Morumbi, pô. E o forte lá é o calçado, né? E eu, atendendo essas empresas com informática, eu conheci, né, esse mercado de... Só vamos entender. Você começa com informática, então assim, você começa a sua vida fazendo comércio físico, com loja física, lá em Nova Serrana. Sim. E aí você tem uma tendência a vender informática porque você era bom nisso, você gostava disso. Vou resumir um pouco a história para vocês entenderem. Eu vim de CLT, comecei ali... Você era CLTzão? Sim, CLT. Caraca. Eu trabalhei de 12 anos, naquela época eu podia trabalhar, né? Sim. Então eu comecei ali com 12 anos, de auxiliar de escritório, fazendo limpeza, cafezinho, coisas básicas, trabalhando meio horário e estudando. E a pessoa que me contratou me viu, eu vendia picolé na rua, né? Eu comecei a vender picolé na rua para dar uma renda, para ajudar em casa, e comprar minhas coisinhas, né? Eu queria ter minha bicicleta desde pequeno. Eu sou de uma família que é empreendedora, porém eu vim de uma cidade, de Montes Claros para Nova Serrana, só com a minha mãe e meu irmão. Porque o meu pai faleceu e a minha mãe não queria estar à mercê da família, né? Ela queria ser independente. Então, foi a única forma que eu encontrei para ajudar ela, não tendo que tirar a renda dela para comprar as coisas que eu queria, que era a bicicleta, a bola, essas coisas. E resumindo, eu fui vendendo picolé, fui contratado numa agência de turismo. Você já nasceu empreendedor nato, então você nasce empreendedor, você nasce vendedor ali, porque o cara que sai vender picolé na rua, criança...
Pô, você... Então eu vou dar mais uns 2 passos para trás que vai ficar ainda melhor essa história. A minha avó tinha uma empresa de botijão de gás, entrega de gás. Tá. E eu era um aluno, assim, sabe, exemplar. A professora um dia não quis me deixar entrar na sala de aula e falou que só entraria ali se eu fosse homem. E aí eu, sem Aí querer... como você não era, você não entrou. Que porra é essa, meu? Cara, eu dei uma voadora na porta e entrei. E a Ô, porta louco. tava meio podre e quebrou. E a diretora chamou minha avó, Tua avó. porque eu tava... Como meu pai tava doente, minha mãe tava no hospital cuidando dele. E eu era meio rebelde na época, né? Você era um cara agressivo. Não, mas era coisa de jovem. Entendi. Jovem, assim, desde uns Sim, 8 anos, sim, isso. Sim, era um garoto. Era um moleque. E aí a diretora chamou minha avó e falou assim, ó, você vai pagar a porta com trabalho. Então eu comecei a entregar botijão de gás na época. Sabe aqueles botijão de gás pequenininho? Eu entregava na bicicleta. A punição da tua avó falou assim, ó... Você quebrou essa porra, eu paguei essa porta. Exato. Mas agora você vai me pagar trabalhando. Exatamente. O teu castigo Foi trabalhar. é trabalhar. Exatamente. Pô, mal sabia ela que você ia gostar dessa porra, né? E, cara, exatamente, ó, minha avó tinha essa indústria, não era uma indústria, uma distribuidora de gás e água na época, meus tios todos tinham supermercados, e eu trabalhei, gostei de ganhar meu dinheiro, paguei a porta, Que né? da hora. Paguei ali a minha advertência, que eu fiquei ali uma semana sem poder estudar, eu lembro como fosse hoje, e a minha avó me ensinou, não, ó, agora você já aprendeu o caminho de trabalhar, vamos trabalhar. E aí eu comecei a entregar. Com o tempo, aí meu pai faleceu, aí eu comecei a vender cebolinha, coentro, eu não sei se aqui tem, mas em Minas tem muito. Sim, mas é que alface, na cidade é um pouco diferente, isso, né? couve no carrinho de mão, na rua. E Aqueles vendia. carrinhos de pedreiro, né? Exatamente. Aí comecei a vender aquilo, minha mãe viu que eu já estava saindo, começou a fazer pão de queijo, bolo de fubá, esses bolos para tomar café Aí você da fazia tarde. tudo isso na cidade, sai de rolê. Saía de rolê para poder vender. E aí minha mãe veio para Nova Serrana, a gente saiu de Montes Claros, veio para Nova Serrana, meu pai tinha uma grana, a gente comprou uma casa, foi morar lá em Nova Serrana, tudo tranquilo. E aí eu comecei a vender chup-chup, aí eu encontrei o picolé, comecei a vender o picolé, junto com o picolé, sabe aquelas cocadas? Sim. Tinha um bar do lado do... Mas chup-chup você não consumia, não, né? Não, só vendia. Só vendia. Tá Só fornecia. Tá certo. Continua aí. E aí, legal. Aí, essa empresa de turismo que tinha, eu sempre vendia muito pro dono lá. E ele me perguntou, pô, você não quer sair da rua e ajudar aqui? E aí foi onde que eu comecei na agência. Comecei como serviços gerais, depois eu fui para financeiro, ajudar a tirar nota fiscal. Depois eu comecei a ir pra rua, fazer entrega de passagem. Você tinha o quê? 15 anos? 14? Por aí? Ah, uns 13, 14 anos. É isso, né? Já tava nesse caminho. E você já tava no caminho de, puta, ó... Tem que comprar, vender, fazer conta, saber o financeiro. Cara, mas até esse presente momento eu não tinha essa visão de empreendedorismo. Era CLT, ganhar o dinheiro e comprar as coisas que era o meu sonho ali. Ter minha casa, meu moto, videogame, essas coisinhas. Da hora. Na época eu namorava aquelas bis, sabe? As bis de hoje. Eu falava assim, nossa, eu namorava um homem, aí o bicho ia pegar, né? Então, só que aquelas bis. O nome eu não lembro qual que era, porque era uma bis que você podia andar sem carteira. Ah, cinquentinha, né? 50 Exato. cilindradas. Ela parece, isso, ela parece uma bizinha, né? Você colocava os 2 pezinhos, só acelerava e ia ali mesmo. Então, aquele era o meu sonho. Então, eu comecei a trabalhar para construir e comprar as coisas que eram meus desejos naquela época. E eu nunca pensei em empreender naquela época. Nunca pensei. E aí, faltando assim, uns 2 anos para me sair da agência, eu queria mudar para Portugal. Então, eu ia sair do Brasil para Portugal. Juntei uma grana. E aí eu já era gerente da loja, já passei para a área de vendas, passei pelo fiscal, pelo financeiro, todos os setores da empresa. Na hora que eu completei meus 18 anos, tirei o passaporte para mudar para Portugal. E aí que você foi para Portugal, essa era a tua vontade, não é que você foi. Não, você foi só na cabeça, né? Essa era a tua vontade. Só na cabeça. Então, esses 2 anos com esse pensamento de mudar, eu juntei grana, né? Para poder viajar, passar um tempo lá, tranquila, ter um emprego e tal. Só que a minha mãe falou assim, pô, você vai para um lugar sozinho, se você adoecer, acontecer alguma coisa, e aí? Quem que vai te ajudar? Aí eu comecei a ficar muito refletivo nisso. E como eu já trabalhava nessa agência de turismo, eu gostava muito de tecnologia, eu fazia toda a manutenção dos computadores. Fiz um curso de TI, e dentro desse curso eu conheci o proprietário da empresa de TI. E aí eu fui pegando mais intimidade, fui aprendendo mais como funcionava a computação, como empreendedorismo, com o que eu já tinha. E esse cara falou assim, cara, você tem tanto potencial, por que você não monta uma loja de informática? E eu fiquei com aquele trem na cabeça. Pô, loja de informática. E aí comecei a namorar, estudar, pensando em várias estratégias de como que eu ia criar isso. Com a grana que eu tinha, eu montei o meu negócio físico que é hoje, que é a loja de TI. Só que era mais prestação de serviço. Tá, vamos entender então. A gente tá falando de quando você tinha 17, 16 anos, mais ou menos, 18 talvez.
Além de eu tirar minha carteira de CNH, eu tirei meu primeiro CNPJ. Lá com 18 anos. 18 anos. Hoje, quantos anos você tem? 37. Então a gente tá falando de 19 anos atrás. 18. 18 anos atrás. Exatamente. Caraca, velho. 18 anos, então você já tá empreendendo. Seu primeiro CNPJ foi lá com 18 anos. Sim, eu trabalhei uma única vez como CLT e de lá pra cá o bichinho picou do empreendedorismo e a gente... Você pediu pra ser emancipado também? Não precisou? Não. Na minha época eu pedi até pra ser emancipado pra você primeiro ser CNPJ. Mas é bem louco, né? Quando a gente gosta e vai gostando, vai... Cara, e foi assim, eu tinha toda a especialidade trabalhando para os outros, mas eu não sabia o que fazer para mim. E aí eu comecei, eu e meu irmão fazia muito essa parte de TI também, que ele gostava, então a gente começou com a prestação de serviço, e o que que deu? Eu gostei de vender. Eu não gostava da prestação de serviço, eu gostava de fazer venda. O tempo todo era vender o computador, vender a prestação de serviço. Aí a gente foi contratando pessoas para ajudar. Minha irmã veio para me ajudar também. E aí a gente foi construindo esse negócio de TI. Aí eu comecei a vender teclado, mouse, caixa de som, computador, notebook, no break. Tudo que uma empresa precisava para tocar o TI dela. Só que sempre a prestação de serviço era o cartão de visita do meu negócio. Não era a venda de produto. Não era a venda. Ainda. E quando a gente fechava os contratos, né, que a gente prestava o contrato de TI para eles, atendia aí a demanda deles, eles perguntavam, pô, eu tô precisando de um teclado, você tem aí? E aí eu comecei em BH buscar mercadoria. Então eu ia lá naqueles shops que você conhece lá, né? No Shopping Oi. Sim. Comprava lá as mercadorias, ia no final de semana, eu comprava teclado, mouse, card de som, essas coisinhas que as pessoas precisavam. Os periféricos. Fui conhecendo, você sabe que eu sou muito bom de network, Sim. Fui conectando com as pessoas. E o pessoal falou, essa loja aqui é boa de informática, vende memória, vende HD, SSD. E aí eu começava a comprar lá. Porque até então eu pegava na minha cidade. Então eu não tinha tanta margem de lucro para vender o produto físico. Na verdade, você quase não tinha, né? Porque você comprava quase que do varejista para... Exato. Você só atendia o serviço. Você não tinha lucro no comércio. Você só tinha lucro no serviço. Eu tinha um pequeno lucro, que era muito pequeno. Meu lucro realmente era do serviço, da prestação. É que, na verdade, não era muito lucro. Não se pode nem pensar em lucro, porque você tinha despesa de buscar, de se locomover, e a hora gasta para você fazer Sim. esse tipo de serviço. Só que o cliente precisava da peça. É isso. E ele não... ele já estava ali comigo sempre com a prestação de serviço. Pô, vou trocar um HD. Ele vai comprar em outro lugar para me instalar? Ele já me perguntava, você tem um HD? E eu, tenho. E aí eu corria atrás de outra loja de informática. Pagava 100, vendia 110 para falar que ganhou uma merrequinha. Exato. Por isso que eu te falei que ganhava muito pouco, mas não deixava de ganhar. Pagava ali a gasolina, pagava ali os custos. E aí a gente foi crescendo, né? Eu sempre tenho essa mentalidade e eu falo com todo mundo. Quando você começa um negócio com pouco capital, você tem que ter um custo pessoal baixíssimo para você reinvestir no negócio. E foi o que eu fiz. Então, olha a diquinha aqui, galera. Desculpa só parar um pouquinho. Olha a dica que o cara deu. Quando você precisa crescer, se você tiver muita despesa, você tem muito peso carregando. Sim. É isso? Exato. Então, se você só vai conseguir crescer se você tiver o lucro maior do que a despesa. Então, se a sua despesa for baixinha, o seu lucro potencializa e você consegue crescer mais rápido. A resposta é mais ou menos essa aí, né? Vou te dar alguns exemplos que você vai entender. Eu tinha a motinha, não comprei a moto, você acredita? Sim. Depois eu fui comprar uma moto para a empresa que ela me atendia. Então, além de eu comprar uma moto para mim, eu preenchi na empresa. Aí eu usava a moto da empresa para locomover, para ir para casa, essas coisas. Eu tinha computador, então além de eu comprar um computador para a empresa, eu trouxe meu computador de casa. A minha mesa eu trouxe de casa, meu irmão trouxe o computador de casa. Todo mundo que tinha alguma coisa para contribuir, que podia ajudar, a gente trouxe de casa para não precisar te comprar, entendeu? Então assim, a gente foi pensando em como que a gente ia fazer aquele negócio ter potência. Como a gente ainda era muito novo, não tinha conta no banco para ter crédito, para pegar dinheiro emprestado e fazer negócios, era com o dinheiro que a gente captava do serviço, comprava uma pecinha, vendia e ficava nisso. Com o passar do tempo, todo mundo perguntava, você tem um carregador? Você tem um fone? Você tem uma película? Eu falei assim, opa, tem gente querendo. Existe mais coisa além da informática, né? Sim. E aí a pessoa me perguntava, você tem esses produtos? Eu não tinha. Eu era um intermediador. Eu sabia onde que tinha película. Sabia onde eu ia comprar. Sim, na minha cidade eu sabia. Não tinha muita margem, mas eu fazia o frete, remarcava, atendia o cara, via que tinha demanda. No final de semana, eu ia num sábado pro shopping, comprava um pouquinho de cada item para poder validar, é o que a gente fala hoje, de validar,
Pô, tá vendendo muito o carregador do iPhone? Peraí, deixa eu comprar 3, 4 pecinhas, deixa eu deixar ali. Deixa ele aqui. Se eu pagar, vender rapidinho... Exato. Se eu comprava do cara lá na minha cidade por 15 e vendia por 20, eu comprando por 10, eu ia vender por 20 e ia ganhar 10 conto. Sim. E esse dinheiro eu ia reinvestir o tempo todo. Então eu acho que, né, uma dica que eu posso dar pra galera, sempre que entrar capital, retém esse capital. O máximo que você conseguir, O máximo que você conseguir. Porque quando o capital entra, o que é o pensamento nosso? Vou trocar de carro. Não pode. Vou trocar de moto. Vou pra balada. Não é pra comprar Porsche, né, Edson? Não, você já tem um histórico. Demora um pouquinho, né? Demora. Você tem um histórico disso. Eu tenho, né? a galera já sabe disso aí. Eu ainda não tive essa experiência, não, mas, né, já aprendi com a tua. Já viu, né? Não deu certo. O Edson tá contando aqui. Quando eu conheci o Edson, teve uma palestra que eu tava dando, e o Edson também tava lá, a gente palestrando. E me perguntaram essa história. Essa história é muito antiga, mas é o seguinte. Quando o Mercado Pago começou lá, ele começou a liberar crédito e um belo dia eu vi lá um valor de crédito gigantesco na minha conta do Mercado Pago. O que eu fui? Pum! Porcheira. Peguei o dinheiro todo do capital de giro, mais o dinheiro do Mercado Livre, fui numa Porsche. Comprei a Porsche. Fiquei 2 semanas. Por quê? Sem capital de giro, nenhuma empresa vive. É isso, né, Edson? Exatamente. O que vai fazer a gente sobreviver... Você pode até ter uma empresa que dá negativo, mas se ela tiver fluxo de caixa entrando dinheiro, giro, acabou, velho. Você consegue, por muito tempo, segurar esse negócio. O que aconteceu? Em 2 semanas eu estava sem giro, tive que vender o carro para fazer giro de novo, para fazer o negócio se retroalimentar de novo. E é o que o Edson está falando, Exato. de ter dinheiro para investir no próprio negócio. E por isso que ele está falando também, outra dica que ele deu aqui, sem vocês perceberem, foi essa, às vezes o seu negócio está dando negativo, mas como tem giro e está girando, você não percebe que está dando negativo. Porque está girando. Exatamente. E aí é o que ele falou, você consegue até se sustentar. Mas entenda que toda vez que... Por isso que a gente fala de fazer balanço, né? Sim. Se você não fizer o balanço, você não sabe se está ganhando ou perdendo. Se está acumulando mais produtos, dinheiro, serviços, capital intelectual... Ou se você está tendo negativo, você está diminuindo. Então, se tinha 10, agora tem 8 e tem menos dinheiro no banco, não é isso? Exato. Se você gastou um pouquinho de dinheiro e não sabe. Então, olha as diquinhas aqui. A gente vai conversando e eu vou tentando colocar as diquinhas aqui pra galera. Se bem que o Edson também tá dando dica pra caramba aqui. Vamos lá, Edson, continua aí. E aí? E, tipo, até pra complementar o que eu fazia, eu tirava R$500 na época. Na época era um bom salário, né? Mas Sim. Era o que eu podia tirar para não prejudicar o negócio. Só que, Edson, R$500 naquela época que você tava, não dava para sobreviver. E não dava. O que eu fiz? Complementei minha renda. O que eu fazia depois do horário? Fazia entrega. Olha, eu já tinha o meu negócio. Eu voltei já tinha uma motinha. Eu voltei a ser tipo um CLT. No final do dia, normalmente começava na quinta, sexta, sábado e domingo. Eu saía para fazer entrega de pizza. Já com uma empresa. Para quê? Para me rentabilizar, ter mais capital, para me continuar sobrevivendo, mas sem mexer na empresa, para a empresa prosperar e acelerar o projeto. E aí você fazia mais dinheiro novo, né, que a gente fala, dinheiro novo, né, não é dinheiro reinvestido, não. Você pegar dinheiro de outra renda para colocar ali, para injetar ainda mais. Exatamente. E aí fui fazendo essa entrega, juntei um capital, e aí eu descobri o tal do agiota, né? Eita, já cedo você descobriu isso aí. Descobri. Mas aí já tava 1, 2 anos, o negócio já tava fluindo bem. Mas você era jovem ainda, pô. Jovem. Mas aí o que acontece? Lá na agência de turismo, o irmão do meu patrão, ele era agiota. Ah, tá. E aí eu via que o meu patrão sempre indicava o irmão dele para empréstimo para alguns empresários. Porque lá na agência vinha muito empresário comprar passagem aérea, para viajar, para negócios. Aqui em São Paulo, não sei se ainda tem, mas tinha aquelas feiras de calçado. Febrac, lembra dessas feiras? Sim, sim. Então tinha 3 vezes ao ano algumas feiras de calçado, onde que vários empresários vinham pela agência para participar das feiras para vender calçado. Tinha feira de máquinas, essas coisas, né? E eu ouvia sempre o meu patrão falando, que meu irmão empresta dinheiro a juros, lá tanto. E como eu não tinha capital pra caramba, não tinha giro no banco ainda para pedir um empréstimo, já tinha até tentado, mas não tinha histórico, já tinha né? tomado fumo, sim. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho um produto, eu já tô pagando mais caro aqui na entrada. Se eu pegar esse capital e ir lá comprar, vai ficar elas por elas. Só que qual é a diferença? Eu consigo testar mais produto. E consegue ter mais giro. Consigo ter mais giro. E eu tenho mais poder de compra, porque eu Tá vou comprar comprando vou comprar 3 pecinhas, 5 pecinhas, o cara vai me dar por R$10. Mas se eu chegar nele e falar que eu quero 30 pecinhas,
Mas não é chegar e comprar as 30 pecinhas. Espera aí, eu tô vendendo uma capinha de celular por dia. Então eu vou ter estoque para 30 dias. Então se eu compro o melhor desse cara, eu tenho mais margem. Então eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar 30 pecinhas, será que o cara me dá um desconto? Então aquele produto que era 10 passou a ser 8, passou a 7. Porque você comprou um estoque maior e o cara te deu uma credibilidade. E aí começa a sacada. Vai pegando essa visão aqui que você vai ver. Isso que eu ia falar. Você viu a visão? Começar a comprar em atacado, começar a comprar em volumes maiores, pra quê? Ter poder de barganha. Técnica de negociação aqui, né? Isso, Edinho? Isso. E aí, lógico, eu sempre fui um cara de estudar. Eu sou muito preguiçoso para estudar, para ficar lendo, mas eu gosto de estar conectando com pessoas, sou curioso. Você viu no almoço que eu fico perguntando mesmo, eu acho que essa é a sacada. É a nossa sacada, né? Aprender com a experiência. É isso. Eu perguntei quanto tempo você tem de mercado em 20 anos. Pô, me explica melhor como que funciona isso. Curiosidade. Claro, conecta com as pessoas. Conecta com as pessoas e tenha curiosidade de perguntar. O máximo que eu vou ter não. Não vou te falar. Mas né, a gente é amigo e acaba compartilhando. Mas é onde começa o negócio. Aqui vem a sacada. Eu pegava o dinheiro emprestado com ele, porque ele me conhecia. E aí eu falei pro meu patrão, ó, você segura pra mim o rojão? Você é o meu afiado, meu avalista? Se eu não pagar, você paga pra mim, né? Isso. Aí eu falei assim, ó, mas eu preciso de um cheque. Mas, pois é, mas você me empresta o cheque. Porque eu fui um bom colaborador. E você tinha confiança do chefe. E eu tinha confiança do meu ex-patrão. Então, primeira sacada. Quando você é um bom funcionário, você é um bom patrão. Pega essa sacada. Você nunca vai ser um bom patrão se você é um péssimo funcionário. É a primeira sacada que você vai ter. Se você chuta o cara, se você sacaneia o chefe, se você chega atrasado, se você é um vagabundo, não vai rolar, né? Sim. Então eu sempre entreguei o meu melhor pra ele, independente do que ele ia me dar, do meu salário. Porque eu aprendia muito ali. A minha patroa, na minha época, nossa, ela me ensinou muita coisa. Hoje eu sou o que eu sou porque eu peguei muita conhecimento com ela. Era uma pessoa muito boa. Você fala em entregar, eu acho que foi uma troca, né? Sim. Porque ele também absorveu muito do que você conseguiu pôr de energia ali naquele negócio, né? Sim. E aí é o que o Edson tá falando aqui, ó, a sacada. E o que eu tô complementando a troca, né? O patrão também, ele quer um cara de confiança, né? Sim, sim. Todo mundo quer um cara de confiança. Quem não quer? Nós queremos hoje, né? Hoje muitas pessoas, muitas empresas, muitos empresários não crescem por falta de apoio. Não tenha dúvida nenhuma disso. Imagina só, você igual, eu te contei uma história do meu negócio que eu lido com meus colaboradores como se fossem meus amigos. Mas eles sabem o lugar deles e eu sei o meu. Mas eu quero que eles sentem que eles fazem parte do negócio, que eles vão aprender, ou eles vão virar um sócio, ou eles vão montar um negócio com aquilo que eles aprenderam. Então eu tentei aprender da empresa tudo o que eu pude, mas sem sacanear o dono. E aí ele fez essa avaliação, deu um cheque da minha patroa sem ela saber, ó, vou te dar um voto de confiança, você vai pagar ele em 30, 60, 90, vai ter o jurinho aqui, que foi meus primeiros R$1.000. Aí eu peguei R$1.000. Cruzeiro naquela época só pra você começar milzinho ali. Pra começar o negócio. Milzinho que se a gente falar hoje, gasta no almoço. Caramba, que legal, cara. E aí o que acontece? Ele falou um negócio comigo que eu guardei pra vida toda. Edson, você vai pegar esse negócio, esse capital, essa grana, e vai criar um relacionamento com o seu fornecedor. Pra quê? Porque daqui a alguns dias você vai pagar e esse dinheiro vai acabar, porque você vai devolver ele aqui pra gente. Mas o que fica disso? Um histórico. Por quê? Você vai lá, compra a primeira vez, paga à vista. E já pergunta, como é que eu compro a prazo? Foi o que eu perguntei. Pô, eu tô comprando aqui com você R$300, como que é pra ter um crédito aqui? Pra ter um crédito Cara, eu preciso de tais documentos. Trouxe os documentos, porque eu tava com o nome limpo, os documentos tudo em dia, tudo filézinho, trouxe os documentos. Só, a primeira compra eu vou te dar metade do pagamento à vista, a outra metade com 30 dias. E eu falei, opa, agora começou o jogo. O que eu fiz? Além do primeiro pagamento vencer em 30 dias, eu paguei com 22. Juntou o dinheirinho, já vou lá e pum. Quita o débito com o cara. Porque o empresário, ele acha que aquele dinheiro do caixa é lucro. Não é. Só que ele tem vários boletos pra chegar. Perfeito, é isso aí. Aí o que ele faz? Opa, eu tô com um caixa gordo. Vai lá e gasta. E aí, na hora que chega o dia do boleto, ele não tem a grana. Não pode comprar Porsche, né? Nunca. É isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo isso. Então, com aqueles R$1.000, eu acho que eu devo ter ficado uns 6 meses com essa brincadeira. Mas nesses 6 meses eu construí mais de 10 fornecedores com relacionamento e com crédito. E o chinês ficou tudo seu amigo, né? Porque eu falei assim, eu falei pra esse cara pagar com 30, ele pagou com 20. Exato. Ele te dava 30, 60, 90, você ia lá na média 45 e quitava todo o valor. Então é isso que você tem que fazer. O crédito que você tem nunca deve ser atrasado. Tem que ser pago no dia e de preferência antecipado. E mostrar pro cara que você tá pagando, não é de só lá pagar.
Mostra pro cara, chegou uma grana aqui, vou te pagar antes. Ou às vezes você dá até um migué, né? Você vai lá, sobrou uma grana dinheiro aqui, eu vou aqui. Tô pagando em dinheiro, hein? Mentira, você sacou o dinheiro lá no banco, mas você trouxe em dinheiro só pra fazer um relacionamento com o cara, né? Exato. E quando você faz esse relacionamento, você começa a ter a segunda sacada. Que é o quê? É você pegar o crédito. Hoje antigamente eu vendia na loja física, então eu vendia ali à vista, no cartão, mas no marketplace, qual que é a sacada? Você vai comprar a prazo, ali com 30, 60 e 90, vai vender no marketplace e você vai pagar com a grana do fornecedor. Você não vai tirar capital seu. Com a grana do próprio giro do negócio. Exatamente. E por isso que a rentabilidade pode ser baixa, porque você vai retrabalhar essa rentabilidade por 3 meses, 2, 3 meses, com custo menor. Exato. Então, a dica que eu dou para vocês, crie relacionamento, não gaste a sua grana, né, as suas receitas aleatório e não aumente o seu custo de vida. Porque a gente vai vendo, o dinheiro vai entrando, a gente vai querer o quê? Eu tô andando de Gol, vou comprar um Honda Civic, vou comprar um Corolla. Não, pega aquela grana, continua com a vida mais tranquila, fica ali uns 3, 4 anos reinvestindo, né? Eu falo que é o famoso montinho-montão. Você vai pegar um montinho ali, vai aplicar no seu negócio, ele vai trazer receita. E você sabe que esse negócio que o Edson tá falando, bom, como todo mundo sabe, eu sou do Centrão ali. Funciona até com o cara, às vezes, com nome sujo, né? Quantas vezes você já não viu o cara que ele tá com o nome sujinho, você dá um limitinho pequeno pro cara, pra ele começar. E ele vai lá e paga direitinho. Aí você fala, cara, vou te ajudar. Quantas não foram as vezes que a gente viu o cara limpar o nome com aquela ajudinha que você deu, incentivo, né? E virar grandes clientes, né? Sim. E na época eu consegui entrar em grandes empresas lá em BH, né? Aqui, como você está em São Paulo, eu vou falar alguns nomes, né? E se você estiver vendo aí, você paga o patrocínio para nós. Mas na época, a Nacional Computadores era muito forte, a VESA, a Vega, essas empresas. Como que eu consegui chegar nelas? Depois que eu criei esse relacionamento de pagar antecipado. E aí eu comecei a comprar com o quê? Com cheque. Porque na época eu já tenho o cheque da empresa, eu comprava no cheque e tal. Chegou um momento que eu estava comprando no boleto, então eu já não precisava deixar o cheque lá. Então foi o quê? Foi uma construção de relacionamento, de crédito. Hoje eu chegar num cara e ele me dá um crédito de 10 mil reais, eu falei, tá rindo de mim, né? Mas antigamente eu ganhava um crédito de R$1.000 para construir esse relacionamento para me ter 5 mil depois, daí 10 mil depois. Mas você sabe que toda empresa, ela começa com um crédito pequenininho, é o que você falou, ele vai te dar 10 cruzeiro. Sim. Para você fazer exatamente isso que você contou toda a história. Exatamente. Ele vai te dar 10 para falar, eu te dou 10 para 30 dias. Você vai no 8º dia e paga os 10, na segunda compra ele já te dá 12. Exatamente. Para os mesmos 30. Você vai lá com 10 dias e paga os 12, a terceira compra ele vai te dar 20 para 40 dias. Então, e vai construindo, né? É isso aí. Mas olha para você ver. Antes, quando eu comecei com 1.000, 2.000, 3.000. Claro. Hoje, quando eu mando os meus dados para um negócio, igual eu fechei uma parceria com a importadora, ela já me deu 10 mil de cara. Saída, de cara. Então, se fosse naqueles tempos, se eu não tivesse um relacionamento com essas outras empresas, eu não conseguiria abrir portas para as empresas de hoje. É que também, assim, só para a galera entender, ele tá falando em 10 mil, mas vamos entender alguns números aqui para a galera... Por que ele falou tá rindo? Porque vamos entender que uma boa loja num marketplace, vamos falar de Mercado Livre, sim, acho que você vai entender também, apesar de você ser Shopee. O cara Platinum, ele tá faturando por volta de 5 mil por dia. Então, por exemplo, 10 cruzeiro, é 2 dias de faturamento, é meio bosta, né? É meio ridículo, mas para começar tem que ser assim, né? Exato, é um relacionamento. É um relacionamento, E aí você começa com 10 e a mesma regra para quem teve um crédito de 1.000 é pro cara que teve um crédito de 10. Antecipa os boletos. É isso. Mostra pro vendedor, tô antecipando os boletos aqui. Por quê? Tô quitando antes. Porque o vendedor é a sua ponte lá dentro da empresa. O vendedor vai levar pro gerente, vai pro financeiro, o cara vai perguntar, e esse cara é bom? Cara, ele paga os boletos antecipados. E aí, por exemplo, Ney, libera um crédito pra mim. Me manda os seus documentos. Aí eu vou te mandar meus documentos. Primeira coisa que você vai olhar, onde é que você compra a prazo? É isso. Quem são seus fornecedores? É isso, não é? Não tenha dúvida. Aí eu vou ligar pro cara, lá pro financeiro do cara. Vou pegar meus 3 melhores. É lógico. Que eu pago antecipado, que eu tenho um relacionamento, que eu tenho um crédito. Quando você liga para um fornecedor meu, por exemplo, cara, o que você me fala do Edson?
Poxa, pode vender Pode de vender olho que ele fechado. paga antecipado. Ele paga de boa. Ele paga até antecipado, se você deixar. Só que você precisa construir isso. Não tem como isso... E também os caras até falam assim, ó, cara, ele já me deu uma canseira uma vez, mas ele pagou direitinho. Também é bom isso daí Sim, quando acontece. sim. Ó, ele teve uma dor de barriga pontual lá. E acontece, é isso que eu tô falando. Pô, aconteceu comigo várias vezes. Eu falei assim, ó, pô, o Japa, ele é ponta firme, ele tem umas dor de barriga de vez em quando, mas, cara, ele vem, acerta, não dá chabu, não foge, né? É aquela que a gente fala, não some, né? O cara não some. É, porque o grande problema que eu acredito que os fornecedores enfrentam é quando o consumidor, né, o cliente compra, não paga E e some. O cara, pô, velho, o cara tá Aí de o cara fica sacanagem louco, comigo. o cara Mas fica louco. já aconteceu comigo também. Às Claro. vezes teve um acontecimento que a nossa conta financeira da empresa foi hackeada. E a gente ficou ali uns 15 dias bloqueado. Só que a gente tinha capital para trabalhar. Só que chegou um momento que a gente não tava dando conta. E a gente ligou pros fornecedores e falou assim, ó, falta mais uns Segura. mais uns 5 dias pro banco destravar nosso pagamento, porque tá fazendo uma análise. Tem como você segurar? Cara, na maioria, eu acho que foi só um que falou assim, ó, não tem como, tem como, mas eu vou te cobrar um juro. Os ele outros, fala, né, que os outros não cobrou o juro, E falou de segurou de boa. Só um que falou assim, ó, eu vou segurar, mas eu vou ter que te cobrar um juro. É que provavelmente ele descontou com uma factory, alguma coisa assim, né? que Eu não foi o sei, que eu aconteceu, acredito que seja. Mas, tipo assim, de 10 que eu fiz isso, um que me teve esse problema com juros. Os outros, não. Às vezes, assim que a conta liberou, eu saí ligando, ó, quer mandar um boleto, vai fazer pagamento em depósito, como que você quer fazer? E até muitas vezes quando acontece isso, o cara já fala assim, ó, meu, manda um cheque pré aí, mas cara, Sim. toma mais 30 aí, ó. Manda um chequinho Não, pra mim já aconteceu. com 30 dias a mais. Pô, e acontece, né? Você que lida muito ali no centro. Mas isso aí tem que ter o É uma plantio. construção, né? É uma construção. A galera que tá chegando hoje para vender online tá muito desesperada, muito ansiosa. Eu não falo só de negócio online. Não. Do físico, qualquer negócio. Eu acho que a nova geração, né? Essa nova geração de vendedores. profissionais, de vendedores, de pessoas da sociedade, eles vêm muito ansiosos, né? Sim. Eles não têm o tempo de plantar, esperar, florescer e colher. Sim. Eles querem um resultado muito antes, né? Então, é um pouco diferente da nossa época aqui, né, Edson? Sim, e quando você pega todas essas sacadas que a gente tá falando aqui, eu sei que você tá vendo esse podcast aqui e às vezes só tá ouvindo, mas se você parar em cada take que a gente falou e começar a pontuar, você vai ver que isso aqui é praticamente uma mentoria. Não tenha dúvida nenhuma É uma disso. mentoria. Presta atenção no que eu tô falando. Você vai ter que construir um relacionamento com todos os seus fornecedores para você ter mais margem e não precisar de descapitalizar o seu negócio. E aí a gente vai falando, né? Por exemplo, a gente falou de margem, de empreender e o caramba, mas vocês entenderam que tudo é uma história de vida, né? Eu acho que é isso que a gente vai construindo, sim, né, Edson? sim. Ó, vocês viram que também em nenhum momento a gente falou ainda de Shopee ou Mercado Livre? Exato. A gente falou de construção De um negócio. de um negócio. E é o que eu acho que o Edson deve falar a mesma coisa que eu falo e eu vou perguntar para ele já já. Quando eu falo para vocês que eu ensino vocês a ter um negócio, não a ser um seller, é disso que nós estamos falando, né? Eu acho que você também deve fazer isso lá com Sim. seus alunos de Shopee, não é isso, Sim. Edson? A gente ensina a vender nas plataformas, né? Principalmente Mas, no Shopee. mas essa é técnica que nós aprendemos ao longo dos anos. Isso. Mas a gente ensina a ser comerciante, né? Isso, mas eu acredito que 80% do negócio é você ter mentalidade empreendedora, Perfeito. ter a paciência que todo plantio tem o seu tempo de colher, Perfeito. ter, acho que o mais importante de tudo isso, o controle emocional, porque a vida do empreendedor é altos e baixos o tempo todo. A mesma hora que você não tem mercadoria, você tem, mas aí você não tem o comprador, que é o cliente. Às vezes você tem um comprador, tem a mercadoria, mas não tem um colaborador para te ajudar a desenrolar. Às vezes você está vendendo, você precisa de comprar e não tem o dinheiro. Então, é uma montanha-russa o tempo todo. Se você não tem controle emocional, o que acontece? Desaba tudo, né? Porque, assim, a gente tava falando disso aqui, eu vou falar um negócio que eu vi nos seus stories esses dias atrás. O Edson chegou, ele tava nos stories dele meio puto, falou assim, cara, você não sabe que eu resolvo problema todo dia. Todo dia eu tenho problema a resolver. Eu falei assim, aí eu mandei um direct pra ele e falei assim, você tem problema todo dia? Cara, sinta-se confortado que não é só você. É geral do empreendedor. Exato. E essa é a nossa função. Acho que a galera não pegou a visão. Qual que é a sua função na empresa? Resolver problema? Tecnicamente é Não, isso. peraí. E tem mais uma. E não desistir, né? Porque se a gente desistir, todo mundo desiste. Mas eu acho que isso é uma qualidade nossa. Sem dúvida. Mas, peraí.
Não é que é uma qualidade. Não dá pra você ser empreendedor e ser bunda mole, né? Sim, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Arriscar. E assim, eu entendi que o meu problema, na época, era mais emocional. Você acredita? Porque eu, por exemplo, eu tinha um acompanhamento de faturamento da loja. Então, pô, esse final de semana faturei X mil. Uau! Aí na outra semana caía muito. Putz, eu vou quebrar. Então, sempre a minha preocupação era o quê? Você ficava tenso Vou quebrar. E tipo, cara, não fica preocupado que você vai quebrar. Cria blindagens no negócio para que isso não aconteça. Então, eu sempre tive esse medo. Dos últimos, sei lá, 10 anos, cara, eu já não tenho isso na minha vida. Eu parei de pensar em quebrar. Eu só penso em como multiplicar o meu faturamento, como multiplicar os meus canais de vendas, o seu negócio. como multiplicar talentos. A gente conversou, te falo que eu estou o tempo todo construindo novos talentos. Por quê? Eu sozinho não dou conta. Imagina 5 negócios para você tocar sozinho. Não tem como. Impossível. Você vai pirar, vai bater biela, como diz o motor, vai fundir, Sim. né, do carro. Então... E olha outra coisa aqui, outra sacada que ele deu agorinha aqui. Eu não falo para vocês que eu não vivo... obviamente, o Mercado Livre me deu tudo. Mas eu não vivo só de Mercado Livre, né? Eu falo de construtora, de atacado, de varejo, enfim, de lojas. O Edson é a mesma coisa. Você viu que ele falou aqui? 5 empresas. Ele toca 5 empresas. Sim. Então, ou seja, não concentrou todos os ovos na mesma cesta, né? Isso eu tô falando de negócio físico, né? Igual, você que vende online, tá na Shopee, tá no Mercado Livre, tá na Magalu, Amazon, tá no seu site próprio, é importante você tá. Mas acho que vocês entenderam que desde o começo a gente começou do início. Então, além de eu vender em todos os marketplaces, qual que é o melhor, mais fácil e simples para mim que está começando com pouco capital, pouco conhecimento? Pô, Shopee, Mercado Livre, beleza, eu vou nesses caras e vou a fundo. Vou ficar bom. Isso que eu ia falar, E aí depois eu vou para outro marketplace. Primeiro você tem que ficar bom pra caramba em um. Exato, muito bom. Exato. E quando é que eu tive outros negócios? Depois que minha loja física andava sem mim. Então eu vendia muito na loja física, construí ela para ela ser independente e eu procurei um novo canal de venda. Para ela poder sustentar o problema de que se houvesse algum outro nos outros lugares, não é isso? Sim. É isso que você pensou, né? Mas na verdade, na minha época, eu nem pensei nisso, você acredita? A gente vai amadurecendo e vai tendo outras sacadas e vai entendendo o mundo dos negócios. Sim. Mas o que era a minha visão? Se eu tenho um negócio, eu vou chutar aqui, eu tenho um salário de 10 mil reais, se eu tiver 10 negócios e os 10 me dá 10 mil, eu tenho 100 mil de salário. Essa era a minha visão, ganhar mais. Aí pra você ver que não tinha nada a ver. E depois eu fui pensando que, tipo, eu preciso ter outros negócios, porque se um dia esse negócio físico der pau, eu tô ferrado. A pandemia mostrou isso pra gente. Quem tinha só um negócio físico, meio que se não tivesse um caixa, que a gente falou, né, que se você tá com o caixa, você tá dando uma empresa dando um prejuízo ou lucro baixo, e entra uma pandemia, quebra o seu negócio. Agora, se você tem uma empresa forte com caixa, tipo um caixa para 1 ano, apesar que a pandemia foi 2 anos, né? Era impossível uma empresa ter um caixa. Mas é que se você tinha um colchão de 1 ano, quando desse o 3º, 4º mês, você já começava a se mexer, né? Exato. Você já ia se virando. Você não ia ficar acomodado. Você não ia esperar 1 ano, pô, assim, peraí, meu caixa tá diminuindo aqui. Vou ficar quieto? Exatamente. E aí, a minha ideia principal foi essa. Era aumentar minhas fontes de renda, porque as minhas empresas me dão o meu salário baseado no que elas produzem. Então, se eu tenho um salário bom, é porque o mês foi bom. Se ela me deu um salário ruim, é porque o mês foi ruim. Então, eu preciso fazer que a minha empresa prospere todos os meses mais e mais para me ter mais grana. E, óbvio, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, a gente faz as retiradas de lucro. Sim. Mas no mensal, a gente trabalha em cima disso. É que, na verdade, a gente consegue ver até pela DRE todo mês quanto que tá sobrando, né? Sim. Pra poder até ter uma tranquilidade para poder uma tirar. Uma previsão, né? De quanto você vai retirar. É isso. E aí, comecei por esse negócio e aí eu pensei, pô, eu tenho um negócio físico. Como que eu faço para me ter mais fontes de renda? Eu tenho que montar uma franquia, vou ter que montar várias lojas. E eu não queria isso. Porque eu falei assim, cara, dá muito trabalho. Uma loja já dá muito trabalho. Na época, a loja física, antes da pandemia, tinha 30 pessoas. Caramba, meu, era gente, hein, meu? Era. Na pandemia, eu comecei a fazer... Era pão de queijo pra caramba, irmão. Era, mas o que acontece? A gente não vendia só informática. Então, além de eu vender o produto pro cliente, eu tinha prestador de serviço para todas as empresas. E aí você já vendia a mãe também. Todo mundo. Não entregava. Aí, imagina só. Você imagina uma cidade que tem esse tanto de indústrias, de comércios, de empresas. Sim. Precisa de empresa para atender essa demanda. Sim. E aí eu descobri a informática, e descobri o eletrônico, e descobri utilidades domésticas, que não tem nada a ver. Entendi que eu precisava de ter produtos recorrentes. Você descobriu o comércio.
Isso. E aí, no TI, o que eu tenho recorrente? Suprimento de impressora. Tinta, toner, Papel. etiqueta, papel. Foi onde que eu comecei a abrir o meu campo de empresa. Então aí por isso que eu fui tendo muitas empresas. Mouse muitos e teclado quebra funcionários. toda hora, essa porcaria. Mas não quebra tanto, mano. Um teclado e um Hoje, mouse né? dura um ano. Hoje, né? Mas antigamente você lembra que... Isso. Mas pensa só, eu ficar um ano pra me ver a cara do cliente de novo? Entendi. Então, tinta não. Todo mês ele precisava Todo de um mês ele precisa cartucho. trocar. Na época era cartucho. Quando não era uma recarga que a gente fazia na seringa, você lembra da seringa? Sim. Aí depois que a gente foi ter as máquinas, e a recarga de toner, ou o toner novo, que foi o que eu cresci na cidade. Impulsionou. É, porque, imagina só, você não me conhece. Eu consigo chegar na sua empresa e vender um toner. Eu começo a atender suprimento. Então, todo mês você tá me vendo. Você vai me perguntar onde que compra computador, onde é que compra suprimento de TI, onde que faz Ou manteca. aquela, não, você trabalha direitinho, cara, você me atende bem. Né? Onde compra essa porra? Aí você vai falar, eu vendo. Tenho. Exato. E aí eu fui percebendo, pô, e o que mais que a cidade me dava que eu podia pegar? Segurança, câmera, alarme. E aí, meu irmão E aí sempre você era linha de frente disso. Nós montamos uma empresa de segurança, mas não aquelas monitoradas. Aquela que você pede, eu quero câmera, eu quero um alarme, quero aqui, lá, instala pra mim, bota aqui no meu celular, ou me dá o controle, e é isso. Então o cara não precisava ter um sistema de monitoramento, aqui em São Paulo tem muito, né? As empresas de segurança que fazem monitoramento, lá na minha cidade não. O cara queria ter um alarme pra quando tocar no celular dele, e a sirene tocar. Só olhar a câmerazinha de vez em quando. Olhar na câmera pra ver se aí um passarinho que tá ali na empresa Sim, dele. pra ver se era o passarinho ou se era o Joãozinho. Isso. E aí eu fui pra aí. Aqui eu já tô no teto. Pra onde que eu vou? A internet tava bombando. Olha só, agora o Edinho chegou na virada de chave dele. Ele vai contar um pouquinho, né? Então, aí eu comecei a pensar como que eu vou vender mais sem aumentar o meu custo. Porque é o que eu te falei. Você tem que ter um custo enxuto. Um negócio hoje, o que é um negócio para ele vencer? É ter um custo, né, baixo, enxuto. Perfeito. Quanto menos você gastar... Quanto menos despesa, maior a lucratividade, maior o resultado. Exato. Então eu pensava nisso. Então, eu contratando um colaborador, ele me trazia receita. Porque ele tinha comissão, ele vendia, então ele auto se pagava. Mas, pô, eu tendo um espaço maior, eu ia ter que pagar mais aluguel. Né? Eu teria que ter mais veículos rodando. Então eu ia ter que gastar. Então a minha intenção não era gastar mais. Era com o que eu tenho, como que eu abro o leque de canais de vendas e consigo capitalizar, trazer grana com o mínimo de gasto. Foi aí onde que a gente descobriu o online, né? Que é o site. Antes eu comecei, igual eu falei com o Ney, o que me deu dinheiro mesmo foi o site. E aí depois que eu fui para os marketplaces, que eu comecei errado. Eu acho que grande maioria hoje deve começar por os marketplaces. Não falo que eu comecei errado, mas eram as condições, o conhecimento que eu tinha na época. Né? Cada um nada onde dá, na verdade. Exato. E aí eu vi que agora todo mundo começa pelo marketplace e a gente até prega isso. Começa pelo marketplace, valida o negócio, entenda o negócio, saiba os produtos, os fornecedores. Vai para um canal onde já tem audiência. Vai para um canal onde as pessoas estão interessadas em comprar. Já tem tá tráfego, no fundo do funil. Já tem estrutura pronta, né? Gueta de pagamento, frete. Enfim, logística, embalagem. Você vai vender no Mercado Livre, no Shopee, tá tudo pronto. O que você precisa? Conhecimento e um bom produto. Tecnicamente é isso. Lógico, você vai aprendendo, vai evoluindo, mas você tendo conhecimento e um produto bom... É que, na verdade, até você, talvez na sua mentoria, na sua consultoria, você ensina isso, né? É que assim, o que a gente falou até agora é quase que não ensinável, né? Sim. Porque ele tem que absorver conforme o tempo. Sim. Mas esse ajuste fino, esse a gente consegue ensinar, né? Porque Sim. é tecnicamente possível falar, olha, vende mais porque o título é melhor, ou vende mais porque a foto é melhor, Sim. ou vende mais porque você preencheu a ficha técnica de forma correta, não é isso? Exato. E aí eu percebi, online eu não preciso ter um monte de loja, não preciso ter uma estrutura cara, eu preciso de um site. Na época eu paguei acho que uns 3 mil reais para fazer um site, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de site, essas coisas, né? Que hoje nem precisa, né? Você gastar 3 mil reais para fazer um site. A gente construiu o site e, paralelamente, a gente estava trabalhando, que eu vi ali que a Americanas estava bombando na época. Você começou pela Americanas, né? Que você falou. Por que eu cheguei na Americanas? Eu comprava muito na Americanas. Entendi. Eu comprava, eu pensei, se eu compro... E olha pra você ver que louco, eu vou contar pra você. Eu comprava impressora, notebook, monitor pra revender. Caraca, você comprava um produto super caro lá Pra revender. pra revender. Porque no
no revendedor, às vezes ele tinha um notebook inferior pelo mesmo preço que tinha no site. Então eu conseguiria comprar um produto melhor, superior, vendendo um pouco mais caro para o cliente, mostrando para ele o diferencial, comprando pelo site. Porque chegava e, lembra do capital? A gente ainda não tinha um capital muito bom. Eu comprava no meu cartão de crédito parcelado. Isso que eu ia falar, você pagava no cartãozinho 12 de crédito vezes ali. regaçando. E já chegava na porta de casa, parceladinho. Então eu conseguia comprar o notebook, vender às vezes com 30, 60, 90, porque eu já estava atendendo a empresa. E do mesmo jeito que eles faziam comigo, eu fazia com as empresas. Me manda aqui seus dados. Me manda aqui o seu negócio. Deixa eu ver se eu aprovo a sua ficha. Seu cadastro. Pô, o cara tá me comprando ali. Me paga aí esse notebook R$2.000. Me paga 1.000 à vista, eu vou te dar 30, 60. E aí o cara me pagava. E você ainda tava pagando em 12 no cartãozinho de crédito. Tava sonso ainda pra você dar suave. Exatamente. Então eu tava capitalizando aquele. Aí o que eu fazia? Eu pagava o cartão pra liberar limite e ficava fazendo essa jogada. E eu pensava, pô, o cara tá ali comprando na internet, que seria eu. Quem é que tá comprando? Quem pode comprar de mim? O que eu posso vender? E aí eu comecei tudo errado, né? Vendendo teclado, mouse, card de som, preço que não batia, tomava pau daqui, lá é o que todo mundo faz, né? Antigamente não tinha essa base de dados que a gente tem. Cara, você entrar hoje, eu tô sincero, eu tenho treinamento de Shopee, você tem consultoria de Mercado Livre, se você pesquisar e for curioso, você aprende. Se você até porque nós conseguimos fazer isso até hoje, né? Você aprende, né? Assim, lógico, tem detalhe que o Ney vai ajudar a gente, tem detalhe que eu vou ajudar, mas você consegue sair do zero usando o YouTube. Consegue. Mas na minha época, há 5 anos atrás, não tinha a galera pegando pesado no YouTube. Quem tinha um conhecimento não entregava. A gente tava falando isso até da hora do almoço agora, né? Sim, a gente tava trocando essa ideia. Então, a galera que tinha uma base, eu conheço hoje, cara, que eu lembro que tá hoje na atualidade, tem 3 caras que eu lembro, né? Nem sei se pode falar o nome deles aqui, mas eram 3 caras que hoje ainda vendem online, mas era um cara que gerava conteúdo naquela época. É o que você falou. Que era os raiz, né? Os vendedores raiz de Até mercado. porque ninguém queria gerar conteúdo, né? Por exemplo, pô, Concorrência, né? Eu vou nem estar desde 99. É o primeiro cara do Mercado Livre. Eu nunca pensei em gerar conteúdo porque é exatamente o que você falou. Pô, eu vou criar concorrência. Exato. E aí eu fui em trancos e barrancos, enfim, descobri que o Marketplace era um caminho. Fui pro Mercado Livre e veio aquela pandemia que eu te falei, que eu tava estudando AliExpress e tal, como é que esses caras vendem pro Brasil, pro mundo todo. Aí pra você ver que loucura, eu já tava pensando em vender pro mundo todo. Por que eu não peguei e comecei a vender só regional, no Marketplace regional? Porque hoje, aqui em São Paulo, o cara vai comprar, ele deve filtrar pro São Paulo. Às vezes pra ir pro Flex, né? Isso. Ou pra chegar mais rápido. Flex ou Full, mais então, rápido. Hoje, pensa em atender a sua região. Eu tô em Minas, eu vou atender Minas. Eu tô em São Paulo, vou tentar atender São Paulo. E aí depois você vai ter estoque, vai ter caixa, conhecimento. Você vai abrindo para mais canais, né? Vai abrindo o teu raio. Exato. E aí, Mercado Livre foi bem. E aí eu descobri a Shopee. Só que nada comparava a Shopee com o volume de venda naquela época. Por quê, Ney? Lá não tinha gasto com nada. Você vendia 100 mil, voltava 100 mil. Você não pagava comissão, não pagava frete, não pagava nada. Nem devolução se pagava. Caraca, era tudo limpinho. Limpinho. Aí, eu olhando ali, negócio de AliExpress, entendendo esse mercado, né? Era um potencial, porque eu comprava muito na AliExpress. Eu comprava muito. Tinha muito componente de manete de videogame, de processador. O que é um manete? Joystick, controle de... Porque em Minas é manete. Regionais, são palavras regionais. Tá. Por isso que é bom o poder da palavra-chave. Eu isso. posso vender um joystick e como manete. Foi isso que eu quis provocar. Vocês entenderam? Explica pra eles. O que a galera falou? Aqui em São Paulo, eu ia fazer um anúncio escrito controle pra PlayStation. E aí eu ia vender pra quem? Pro paulistano. Agora, o mesmo produto, controle para PlayStation, se eu der na mão do Edson, como é que você ia anunciar? Joystick e manete. Joystick ou manete para PlayStation. Olha só. Região. A palavra-chave, como faz diferença na busca do produto. Sacadinha aí. Então, aí eu comprava muito essas peças, né, de manutenção. Bateria de notebook. Carregador. Carregador não. Eu comprava... De notebook eu comprava teclado, que estragava bateria, muito, isso. estragava muito. Isso que eu comprava muito de notebook. Manete, porque os botãozinhos tem o botãozinho interno que desgastava, né? O leitor óptico do PlayStation 2, essas coisinhas de manutenção.
Eu nunca comprei coisas, tipo assim, externas, né? Esse microfone, uma câmera, essas coisas, teclado, coisinhas miúdas. E eu comprava muito da AliExpress. Não fui de comprar da Alibaba, eu comprava do AliExpress. E eu pensava assim, cara, eu vou vender nessa parada. Esse trem aqui é bom, porque se eu compro, tem alguém vendendo Tem e ganhando mais dinheiro. gente, tem mais gente. Se eu compro, tem alguém vendendo Tem pra demanda, mim. O cara tá ganhando dinheiro comigo. Então, por que não vender? E aí, apareceu a Shopee, eu olhei assim, eu vou entrar nesse raio dessa Shopee. Pensei, né? Aí entrei, criei minha conta, fui devagarzinho, ninguém falava de Shopee, era uma coisa muito Não nova. existia, né? Aí eu fui no passo a passo, sabe? Quando você entra a primeira vez no, sei lá... Dá uma no... orelhada. E aí tem tipo um manualzinho, você clica ali, tem falando, faça isso, clica ali, faça aquilo. Acho que até no Mercado Livre tem uma interrogação, no Shopee tem uma interrogação, você não sabe o que é isso, você leva o mouse ali e ele te fala o que é aquilo. Ele abre um menuzinho. Exato. E aí eu fui passo a passo, seguindo ali e comecei a vender. Não pagava frete grátis, não pagava taxa de comissionamento, vendia, voltava limpinho pra mim. E se o cliente não gostasse, ele poderia me devolver, eu não pagava nada. Tinha tudo, tinha gateway de pagamento, logística, tinha tudo. E aí, eu fiz um anúncio, era numa sexta-feira, eu lembro que fosse hoje, tipo, à noite, não tinha nada pra fazer, eu falei, vou fazer esse anúncio aqui. Peguei ali o anúncio do site, só copiei, peguei as fotos do site, o título do site, a descrição do site, joguei. Pegou o botãozinho da esquerda, selecionou tudo, da Copiei e direita, colei. copiou, colou e já era. Exato. E aí foram 5 anúncios que eu criei. Chegou na segunda-feira, tinha 40, se eu não estiver enganado, 37 ou 47 vendas. Tem 7 no final. Ou seja, de uma noite de sexta-feira até segunda de manhã, que era o primeiro horário possível para envio, você saiu do 0 para 40 vendas. E aí eu falei assim, que é porra isso? é essa? Que é isso? Porque tipo assim, 47 vendas, pra fazer 47 vendas aqui na loja é quase final de expediente, né? Não vende tanto rápido assim. Loja física é gato pingado, você sabe como é que é. Vende mais no WhatsApp, no Instagram, mas o cara entrar aqui e comprar, 47 pessoas entraram na minha loja e comprou. Que eu nunca vi. E tinha cara do São Paulo, cara da Bahia, cara do Rio, Distrito Federal. Nunca vi os caras. Simplesmente chegou uma etiquetinha lá e falou assim, despacha esse negócio aqui. Não, e aí eu curioso. Caramba, velho, isso aqui, será que a transportadora passa? E tinha que investigar pra onde que ia mandar isso. Que foi onde que eu cheguei na conclusão, eram os Correios na época. Mas eu tipo assim, mas pra onde que vai isso aqui agora? Porque no site eu trabalhava com Melhor Envios. Tá. Então, tinha um ponto lá certinho que eu levava. Eu falei assim, caramba, velho, e se eu dedicar nessa parada? Porque, tipo assim, eu não fiz nada, só copiei e colei. E nem estudei o mercado de vendas online. Porque hoje, o que a gente prega, você tem que entrar para vender, mas você precisa estudar. Qual produto, tem demanda, tem escala, aonde tem lucratividade. Fornecedor vai ter estoque, profundidade para te atender. A viabilidade desse negócio. É isso. Não é verdade? Sim. E eu fui tipo com o quê? Com o que eu já vendia no site, que a gente fazia tráfego pago, e o que a gente vendia na loja física. Então eu aproveitei o que eu tinha. Por isso que a minha história é um pouco difícil, até para falar com a pessoa, começa do zero no online, porque eu não vim do zero. Eu já tinha um negócio físico. Na verdade, você era o comerciante já. Você era o cara que teve que migrar, né? Não é que teve que migrar. Acho que você fez o certo, na verdade, sem querer, né? Você migrou na hora certa. Sim. E quando chegou a pandemia... Potencializou. Você só explodiu, né? Porque você não teve que fazer a migração na pandemia, que todo mundo fez essa migração na pandemia. Dá muito mais trabalho, né? Muito em cima da hora. Perfeito. Tudo. Porque, pô, em meses a galera teve que dar tudo. E você já tava um pouco mais maduro, né? E aí o que aconteceu? A pandemia chegou, cara... Você sabe a história de todo mundo. Claro. O cara que faturava 100 mil tava fazendo 500 mil. 500 mil, Era essa a história. É a gente fala isso, ninguém acredita, mas é a verdade. É. Porque ninguém poderia sair para comprar. É isso. E o que aconteceu com a minha loja física? Só que aí eu não precisei demitir todo mundo. Lógico que não, você tinha uma loja virtual segurando as pontas. Exatamente. Então o cara que vendia tava lá respondendo no chat, o outro cara tava embalando, o outro cara tava subindo anúncio. E aí a gente fez a estrutura, que seria de portas abertas, com a porta fechada, a gente fez tipo fosse uma vendas online num galpão. E remanejou todo mundo, né? A gente desligou metade da equipe. Tá. Porque eu deixei... Lógico que você sempre sabe que numa equipe grande que a gente tem colaboradores que são os top, tem os medianos e tem os mais ou menos. Mais fraco. Então, peraí, quem que vale a pena eu manter? Quem que eu quero aqui comigo mais tempo? Então... Até para não ficar comprometendo caixa, porque você tem que ter uma operação enxuta, para você ter mais margem. Sim. Então, quem faz sentido? Opa, esse cara aqui vai ficar no suporte. Então ele vai ficar
respondendo, né, o site, o Americanas, o Mercado Livre e o Shopee. Esse cara aqui, ele é muito proativo. Eu peguei o meu boy na época, que ficava na rua, pra embalar, porque o cara era explosão. Rapidão. Então ele ia embalando, colocando separado, a menina vinha, separava as etiquetas, já ia pregando, já ia entregando pro outro cara, o cara já saindo pra entrega. Então eu fui pegando essa galera e fui adaptando nesse negócio. Só que, com isso, eu continuei vendendo no site, então o meu Instagram bombou. Porque a gente tava rodando tráfego tanto pro site como pra rede social. Então, como as pessoas não poderiam sair, eu fiz tráfego local, que eu te falei. A gente começou com tráfego local, depois expandimos pro tráfego nível Brasil. Mas bombou muito a venda online regional, no caso ali da cidade e na região. Então a gente explodiu no site, e no Instagram e no WhatsApp. E até mesmo no Facebook a gente vendeu. E a gente estava indo pro OLX, mas não conseguimos porque a demanda foi tão grande desses marketplaces que não fazia sentido a gente testar um outro canal. Não precisava mais, claro. Porque assim... Para ir para um mais um outro, você tinha que ter mais custo, na verdade, porque você tinha que aumentar estoque, mais gente, mais espaço, mais fluxo de mercadoria, mais dinheiro para investir, enfim. Então foi muito bom porque, por um lado, foi ruim porque eu poderia ter feito isso se, né, tecnicamente, não tivesse a pandemia, eu ia continuar vendendo online e vendendo no físico. Só que a pandemia veio e fez a gente ter 5 vezes o resultado. Então, assim, por um lado... Em pouquíssimo tempo, né? Por um lado, a gente aprendeu forçado... A potencializar. Então, tipo assim, em 30 dias a gente tem que ficar top. E entender toda a dinâmica, a operação, como trazer essa mercadoria. Como é que fazia para trazer mercadoria? Você sabe? Cara, é que pra gente aqui, vou te explicar como funcionou, né? Pra você que não é de São Paulo, em São Paulo funcionou assim. Como a gente era daqui... As lojas eram todas abertas. Ela era só fechada para o público. Sim. Mas para nós... Continuava atendendo. Era tudo igualzinho. A gente punha a máscara, batia na porta, tinha uma senhazinha lá que a gente falava e entrava e fazia as compras normalmente. Mas e para quem é do interior? Até esse era um negócio que eu ia te perguntar. Exato. Como foi? Porque você é do interior de Minas, nem de São Paulo interior é. Exato. Você roda 700 quilômetros para chegar aqui e fazer compra, né? Isso. Só que, lembra que eu tinha um relacionamento tanto em BH e aqui em São Paulo? O que eu não conseguia fazer o que você fez, né? Que era bater na porta, que eu tinha esses contatos. O que a gente fez? A transportadora estava levando pra gente. E aí você aprendeu que a logística também era muito importante nesse seu negócio. Exato, mas não só isso. Por quê? Não era todo... Os fornecedores não estavam atendendo qualquer um. Não, só atendia quem tinha relacionamento. A gente estava falando sobre isso agora. É isso que eu queria te mostrar. Para quem que eles iam vender? Para quem já estava na base. Lógico. Quem tinha um relacionamento, quem estava ali. E foi o que eu falei, na verdade. Você batia a porta e você tinha uma senha. E a senha era o relacionamento, era isso. Não era qualquer um que entrava. Não era qualquer um que entrava, então, não. assim, a gente estava conseguindo trabalhar, só que a gente sentiu uma dificuldade. Por quê? Claro. Uma coisa é você trabalhar na pandemia. Agora, outra coisa é você aumentar o seu volume de venda, de operação e de N coisas que acontecem na nossa vida em 5 vezes. Sim. E aí? Fica louco. O que é o papel do empreendedor? Resolver problema. Solucionar problemas. Resolver problema. E aí foi onde que a gente foi mexendo nos pauzinhos, network, contato, relacionamento. Como é que faz? Traz pra mim, tem que buscar aí. Só pra galera saber, o Edson eu conheci no finalzinho da pandemia, né, Edson? E assim... Todos nós temos dificuldades. Claro. Não é você que tá começando... Cara, eu te contei a minha história aqui. Cara, minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. Ela teve a dificuldade dela e eu não consigo desenvolver 2 pessoas, 2 empresários de sucesso hoje. Ela teve a dificuldade dela. Era o quê? Era doméstica. Então, ela conseguiu. Ela teve a dificuldade dela e ela venceu. Eu e ele, nós estamos vencendo. Porque a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem nossa casa, nosso carro, a gente viaja, igual eu tenho 2 filhos, cuido bem. Então, é uma superação. E é importante também, a gente estava falando só sobre empreendedorismo, Sim. Mas eu queria explicar para a galera um pouquinho desse negócio do equilíbrio, né? Porque você estava me contando sobre isso agora e você citou isso agora do negócio da família, né? Sim. Você tem 2 filhos. Sim. E que hoje você se desliga da empresa... em alguns momentos para se dedicar à sua família, né? Sim. Isso também é muito importante, né? Tem que ter equilíbrio. A gente fala sobre trabalhar, é muito importante, mas se a gente também não tiver o alicerce que segura o nosso... Exato.
E assim, deixa eu explicar, porque às vezes muita gente acompanha a gente na rede social, mas eu só te vejo trabalhando. Mas às vezes a gente não quer mostrar a nossa parte de família. É isso. Quero curtir ali minha família, aí você vai me ver só trabalhando. Né? Não quero me comprometer, meus filhos, minha família. Só que Até porque a nossa família não é socialmente exposta como nós somos, né? Isso. Só que aonde que eu quero chegar? Eu trabalho muito. Só que qual o momento que eu consigo encaixar a minha família nesse negócio sem prejudicar eles? Poxa, eu posso chegar um pouco mais tarde no escritório, que eu te expliquei, e ficar até mais tarde, porque à noite eles não me curtem. Eles vão estar dormindo, né? Criança dorme cedo. Minha esposa, às vezes, vai estar ali preparando as coisas dela. Então, pela manhã eu consigo curtir a minha esposa, curtir meus filhos. Isso aí só o empreendedorismo te permite, né? Fazer seu horário, né? Exato. Às vezes, igual você falou, eu quero ir embora na sexta, não quero trabalhar na sexta. Então, às vezes, você trabalhou muito naquela semana, até tarde, ficou um pouco tempo longe da família. Pô, eu vou tirar sexta, sábado e domingo por conta deles. É que a galera aqui já sabe, o Edson também sabe, é que pra você que não me acompanha há muito tempo ou que não conhece, quinta-feira a caneta cai, sexta-feira normalmente eu não trabalho. Né? E a gente tá até falando isso, a gente conversando Não, aí. que tal de caneta que é essa que lá em Minas não chegou essa não caneta? Não chegou, né? Não, me conta aí que eu vou levar pra lá, velho. É porque aqui em São Paulo a gente trabalha com a caneta, né, Edson? Caneta Se a caneta cair, como é que vai trabalhar? Não trabalha, né? Faz sentido. E aí a gente para. Então, esse negócio de você ter um pouco de... como se diz, né? maleabilidade por ser empresário, por Sim. ser o dono do seu próprio negócio. Sim. E também por ter cabeça, né, Edson? Porque você concorda que você gerencia N mil pessoas, você tem que ter uma boa cabeça para fazer uma boa gestão. A gente trabalha muito com a cabeça, na verdade. E aí, né? para ser um bom chefe, né? Como você mesmo falou Isso. algumas horas para mim, né? Ter bom relacionamento com todo mundo. Você tem que ter bom relacionamento com o fornecedor, com seus colaboradores, com seu cliente. Porque tudo é relacionamento. Se a gente não tem bom relacionamento e desgasta com um colaborador, às vezes você perde um bom colaborador por falta de paciência ou de relacionamento. E você tem que ter esse equilíbrio na família, por quê? Você pode talvez trabalhar na segunda-feira, depois do almoço. Você pode não trabalhar na sexta, pode não trabalhar na segunda. Pra quem trabalha com e-commerce, segunda-feira não pode faltar não, né, Edson? É verdade. Apesar que eu ando faltando umas segundas-feiras. Que agora você conseguiu treinar o seu pessoal, né? É o que eu falei com você, multiplicar talento. Você precisa multiplicar os talentos, por isso que a gente falou muito da questão da confiança. É isso. Quando você tem um bom colaborador, você retribui aquela confiança que ele te gerou e abre um pouco a parte financeira, pagando melhor ou dando uma parte da sociedade para o cara ter interesse em entregar resultado, em ficar. É reter esse talento. Não que você precisa reter por muito tempo, mas deixar claro para ele, olha, enquanto você estiver aqui, me ajuda. O dia que você sair, eu vou te ajudar, do mesmo jeito que o meu patrão me ajudou. Eu acho que eu levo isso para casa. Mas quando você sair, pelo menos arruma alguém que consiga fazer o que você faz e me ajudar. Não que eu sei que você não vai achar uma pessoa igual, mas pelo menos que você não me deixe na mão. Vamos fazer esse acordo? Eu te ajudo, você me ajuda. O dia que você pensar em sair, porque às vezes você vai querer mudar, vai querer montar seu negócio, enfim, quer ir para trabalhar em outro lugar, não me deixa na mão. O que me deixa um pouco chateado e triste é quando o cara sai do dia pra noite e te deixa na mão. E aí isso pega, porque aí você vai ter que deslocar um colaborador que é muito bom numa coisa para te ajudar. Às vezes tem que tirar o seu tempo para poder fazer esse trabalho. Então, eu sempre bato na tecla, ó, vou te ajudar, você me ajuda, mas não me deixa na mão. Você não precisa trabalhar aqui a vida toda. Mas o dia que você pensa em sair, só deixa a casa arrumada. Olha o que o Edson tá falando aqui. É técnica de gestão de pessoas, né? Você que acompanha o Volney sabe que o Volney é meio chucro, né? Meu, você é burro, não sei o que. Mas olha só, o que ele tá falando aqui, ele tem razão, né? Porque, olha, eu te ajudo, você me ajuda. Você não me deixa na mão, você treina o cara, por favor, quando você for sair, que você me ajuda, se ajuda e todo mundo sai bem, né? E assim, é o que eu falei. Você precisa ser um excelente funcionário para você ser um excelente empresário. Eles falam de uma regra que o CPF forte é um CNPJ forte. Não tenha dúvida. Um funcionário bom, excelente, excepcional, vai ser um empresário. Da mesma forma. E a empresa é uma escola. A galera que está comigo está o tempo todo aprendendo. Não tenha dúvida. Então, o que você tem que fazer? Além de eu prestar um serviço, eu preciso absorver. Eu falo com os meninos, vocês podem sugar o que vocês quiserem de mim, mas só me ajuda.
Porque a gente vai crescer. Quando você sai daqui, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu saí de uma empresa que eu tinha uma base de tudo. Desde ser um office boy, como ser um gerente comercial. Eu sabia todos os processos. Todos os passos. Exato. Então eu também quero que você tenha o seu negócio. Ou que a gente seja parceiro de negócio. E a galera também às vezes não entende que a gente também já embalou, né, Edson? Até hoje eu embalo. Quando o bicho pega, né? A gente tem que ir E a gente campo. também já fez anúncio. Até hoje eu ainda faço Não anúncio, faz? faço. Empurra a caixa. Carrego às vezes. Empurra, né? E faz anúncios minuciosos também. Estudo de mercado. Estudo de mercado, quer dizer... muitas vezes a gente sempre fala que a galera só vê a pinga que a gente toma, né? Exato. Mas o tomo que a gente leva também ninguém leva em conta, né? E o que você falou é o seguinte. Você quer ter um carro maneiro? Você quer ter uma casa maneira? Quer fazer viagens do sonho? Você vai ter que abrir mão agora. Depois, plantar agora. O pau vai isso. quebrar agora. Como diz, a gente vai fazer anúncio, a gente vai embalar, a gente vai empurrar a caixa, a gente vai viajar. Você vê, hoje eu tô aqui, ó. Vim para um evento da Shopee, a gente trocou uma ideia, tá aqui fazendo esse podcast. Só que o que eu falei com você? Eu vou conhecer alguns importadores, eu vou visitar algumas pessoas, vou aproveitar. O que eu te falei ontem? Tô despachando umas mercadorias aqui hoje. Sim. Então isso nunca vai acabar. Lógico, e nós vamos sair daqui, vamos na transportadora ainda, né? Vai na transportadora. Então, buscar conhecimento, não achar que você precisa ser o melhor de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem para agregar, você tem como aprender com todo mundo. Só que você tem que ter, acho que, o respeito do processo. O ONEI é o nível 10 do Mercado Livre. Você está começando agora, você é o 001. Não adianta você começar hoje e querer chegar no nível 10. Você precisa sair do 001 pro 00, depois pro 1, pro 2, pro 3, pro 4. É um degrau todo dia. Só que você quer sair do 001 e ir direto pro 10. Você vai frustrar. Direto é difícil, né? Eu acredito que você vai tomar muita pancada. Não dá pra pular etapa. Não dá. E eu gosto de você passar por essa etapa porque você vai aprender com isso. Perfeito. Você aprende muito na jornada. E o gostoso é o que você vem aprendendo. E é lógico, você vai tomar algumas pancadas, vai ficar chateado naquele momento, mas é como você olhar pra trás igual você conta a história da Porsche. Na época, você deve ter ficado muito chateado. Porra! Mas hoje você conta numa leveza. Hoje até ri. Entendeu? Então isso. Fez parte da sua história, Sem fez dúvida. parte do processo, fez parte da jornada. E a galera que tá chegando, se tiver esse controle emocional, estudar o que tem que ser estudado, caminhar nos processos. Cara, eu tô faturando 5 mil, quero faturar 7, quero faturar 10, quero faturar 12. Não que você está faturando 100 mil. Mas o cara nunca vendeu uma agulha no marketplace e já quer faturar 100 mil. Não culpo, não, porque a gente também, às vezes, eu falo isso e alguns... Mas só a maturidade, acho que a palavra certa é essa. Te trouxe esse... Assim, puta, não dá pra eu sair de R$1 pra Platinum Volney. Ou, eu não posso sair de 10 mil pra loja oficial. É incompatível, né? Isso. Só que, quando você entende esse processo, você vai mais preparado. Não vai com muita ambição. Porque eu falo, igual eu tô com uma mentoria que eu vou liberar, do 0 a 1 milhão. Se eu falar com você de 0 a 1 milhão, se for num ano, é muito. Depende do nível que você tá. É o que a gente tava falando. Tá, pro Volney, ele chega a 1 milhão em, sei lá, meses, semanas, talvez. Mas e pro cara que tá começando? É isso que eu tô querendo dizer. Não é que é impossível. Depende se você é o 1 ou se você é o 10. Porque pra você ser o 10, eu tenho certeza que você foi o 1 algum dia na vida. Não tenha dúvida. Entendeu? 24 anos atrás, quando eu comecei no Mercado Livre, não tinha ninguém. Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas, às vezes, vê esses jargões de 0 a 100, 100 mil em um mês, 10 1 mil milhão, todo dia. 10 mil todo dia, e não entende que é possível. Só que cada um tem seu timer. Não adianta você... Opa, peraí, se o cara falou de 1 milhão, é porque alguém faz. O que esse cara de 1 milhão faz? O ONEI faz 500 mil por mês? Faz. O que você faz? Me conta. Eu trabalho com esse nicho, com esse produto, eu escalo assim, eu faço assada e tal. Por isso que às vezes é importante uma mentoria. Por quê? O cara vai te dar os caminhos. Vai cortar caminhos pra você, desde que você consiga absorver. Mas não adianta o cara te dar o caminho se você não trilha ele. E não só isso, né? Não adianta você ter o caminho e não ter capital. Isso. Você quer faturar... Vamos pôr uma analogia aí de 100 mil mês. Claro. Cara, pra você fazer 100 mil mês, você tem que fazer quantas vendas por dia?
Você tem fluxo de caixa para alimentar esse 100? Chegou no ponto, Né? exatamente. Você tem estoque para substituir? Para aguentar isso aí. Porque imagina você começa a estourar num produto, por exemplo. Você estourou um produto. E aí você não tem como repor. Toda aquela energia que você gastou naquele produto, naquele anúncio, foi perdido. Você vai ter que começar do zero de novo. E não só isso, né? Não é só capital, não é só estoque, né? Tem coisas que às vezes são idiotas e que você não pensa. Você tem insumo para embalar esses negócios, porque... Não, já aconteceu comigo direto. Acaba saquinho de segurança no meio do Você tá na Black Friday ali, torando, pá. Acaba saquinho, acaba fita, acaba cola, acaba etiqueta. A impressora estraga. Acaba o toner, né? Quer dizer, hoje a gente tem essa visão muito... mais ampla, né? E firme na cabeça, Sim. né? Mas quando você tava no começo, tua primeira Black Friday, que bombou, puta, faltou saquinho, faltou fita. Isso é o de menos. O que faltou foi mercadoria. Não, mas faltou dinheiro também. Mas então, é o que a gente tá falando. São os passos que vão dando. Primeiro falta dinheiro. Depois você tem conhecimento e dinheiro, mas você esquece que tem insumo. Depois falta dinheiro, aí você tem dinheiro, conhecimento, insumo, aí falta infraestrutura. Por exemplo, sei lá, o correio às vezes não atende. Sim. E muitas vezes não depende só da gente, e aí é onde você fala. E eu concordo perfeitamente com isso, que você tem que ter a maleabilidade, ter flexibilidade de resolver problema. Isso. É isso. Então, isso acho que é amadurecimento do empresário. É com o tempo. Ele vai descobrindo os gargalos no negócio dele, vai ajustando esses gargalos, ele vai encontrando pessoas, vai desenvolvendo talentos, vai criando relacionamento com o fornecedor, vai encontrando bons produtos, né? Porque hoje, às vezes, você bate o olho no produto e vai dizer, isso aqui é campeão, vou pôr, estoura. Vou vender, Mas nunca foi assim. Às vezes você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, vai ter que olhar a demanda, vai ter que ver a viabilidade. Um cara que está começando, às vezes ele demora uma semana para ter essa resposta. Um cara que já está muito tempo no mercado, com meia hora ele já... Opa, é isso aqui, pode trazer... Já pode descer 500 peças que vai dar bom. Por causa do feeling. Mas isso não é porque você construiu... Não é do dia para noite, né? Exato. E o que eu venho percebendo, a grande maioria dos empresários, né? Porque o empreendedor, o empresário, o cara que quer montar o seu negócio, se ele ter o controle emocional, ter essa gestão de emoções, não ser esse cara ansioso e ser um cara que pergunta, um cara que faz conexões, que tá em evento, que troca ideia, coloca toda hora eu tô respondendo alguém no direct, toda hora eu tô respondendo alguém, que às vezes o cara tem acesso ao meu WhatsApp, eu tô respondendo. Então, pergunta para esses caras como que faz para chegar na onde que você quer chegar. Porque o cara vai te falar, cara, se você fazer isso e isso, você vai dar certo. Você fez, já deu. Só que você pergunta, o cara te responde, você não faz. Eu fiz uma análise junto com a minha social media de 100 pessoas que compram meu treinamento, 3 a 5 pessoas vê tudo. É isso que eu ia falar. Não chega a 5% das pessoas que assistem o conteúdo que a gente produz, né? Exato. De fora e aí o cara vem, às vezes, eu sou seu aluno, queria saber uma pergunta. Pô, mas tá lá na aula, caramba. Aí eu pergunto, você viu o curso todo? É isso. Aí o cara fala, vi. Perfeito. Qual que é o seu e-mail? Eu pego ele agora. Ele me passa o e-mail, a gente abre o e-mail, ele vê lá, sei lá, 10%. Eu falo assim, você vai voltar lá no curso, vai procurar essa aula e vai assistir ela. É isso. Ah, pô, mas eu sou seu aluno. Cara, não me leva a mal. Isso aqui é pro seu bem. Se você não é curioso, se você não corre atrás, eu vou te formar um empresário frouxo, um empresário preguiçoso, um empresário ruim. É isso. Então como que você vai virar um empresário e cobrar dos seus colaboradores se você não tem... Você mesmo não é exemplo. Você entende? Isso é um negócio que eu gosto bastante, né? De formar as pessoas pelo exemplo, né? Porque, pô, como é que você vai cobrar que o cara chegue cedo se você chega tarde? Como é que você vai cobrar que o cara não seja um bebum se você é o maior pinguço da cidade, né? Acho que formar pelo exemplo faz parte da nossa cultura também. E aquele detalhe que eu sempre falo com todo mundo. Não compare você com o Edson, com o fulano, com o Beltrano, com o Ornei, com ninguém. Você é você. O nível que você está hoje, eu vou querer comparar com você. Volta naqueles pilares que a gente não tem. Não tem caixa, não tem estoque, não tem relacionamento, não tem network, não tem contato, não tem nada. Cara, não vai chegar, é impossível chegar junto. Quase que impossível. Então você vai querer comparar, pergunta tipo assim, lá no Mercado Livre, me pergunta quanto tempo que eu precisei para fazer as 10 vendas para ativar o termômetro. Pô, quem não sabe isso daí demora pra caramba. Quanto tempo você demorou? 6 meses. Aí, ó. E ele manjava de Shopee, hein? Você ficou 6 meses. Mas e aí que tá? É o que eu tô falando, a gente vai rindo. É o conhecimento, é a energia.
Não tá É o focado foco, nisso. O que você quer. Então, as pessoas querem o resultado, Mas não mas estão elas dispostas a não passar querem, pelo processo. não querem fazer o processo. Pô. Edson, ó, a gente tá com um tempinho bem curtinho agora. Eu queria te pedir um resumo. Qual que é a mensagem que você quer deixar para esse povo que tá assistindo a gente, que passou essa uma hora e pouquinho nesse papo agradável que a gente coloca para eles? O que você quer deixar de legado para eles? Eu vou fazer um resumo, mas veja se você concorda e, por favor, me complemente. Claro. Edson falou de relacionamento, acho que foi a principal coisa que ele falou aqui. Perseverança, de ser o exemplo, né? O bom empregado e o bom patrão. De não pular passos para chegar em algum lugar. Então, assim, olha, você quer chegar a Platinum, mas não dá para chegar a Platinum sem ser Gold, sem ser líder, né? Eu tô falando em linguagem de Mercado Livre. O Edson fala numa linguagem de Shopee, por exemplo. Mas ele vai falar sobre isso. E o que mais que você acha que é absolutamente necessário? Ah, a última coisa que você falou agora, não ser preguiçoso. Isso. O que mais, Edson? O que a gente pode falar nesses 2 minutinhos aí? Cara, eu gosto de falar como se eu fosse dar um conselho para os meus filhos. Sim. Imagina que o meu filho vai começar um negócio e eu vou falar com ele o que eu queria que ele fizesse para ele ter um resultado significativo para ele. Não ter a preguiça, que é o mais importante. Sempre correr atrás do conhecimento, seja um curso online, seja uma mentoria, seja um encontro, seja um evento. A gente foi no Mercado Livre, lá naquele evento da Meli Experience, que foi incrível, né? A gente trocou muita ideia com a galera. E não se comparar com ninguém e saber que sempre vai ter dias bons e dias ruins. Nunca na sua vida você vai ter um ano magnífico. Você vai ter altos e baixos o tempo todo. Lógico que o ano pode ter sido bom em comparação a outros anos. É que você tem que traçar a média, e a média tem que ser melhor para alto do que para baixo. Exato. Então, se você entender essas primícias, que é o básico de qualquer negócio, seja ele online ou físico, você vai ter resultado. Então, para de ser preguiçoso. Eu falo aquele tempo de horas que a gente fala de bunda na cadeira, sentar mesmo, estudar, anotar, tirar os insights, rever a aula, ver 2, 3, 4 vezes a aula. Não comparar com o coleguinha. Ah, meu coleguinha tem resultado e eu não tenho. Cara, segue o seu coração, faz o que tem que ser feito e não se compara. E assim, você mira onde você quer chegar, conecta com pessoas que vai chegar. Mas não seja preguiçoso. É isso. Que a grande maioria hoje é preguiçoso. Ele te pergunta, mas onde que está a resposta? No Google, no YouTube. Às vezes ele mesmo tem a própria resposta no curso seu, no meu curso, ou no Google ou no YouTube. Mas é mais fácil perguntar pra gente responder, né? Ele não quer ir lá consultar. É, porque a caixinha de perguntas a gente abre toda semana ali, o cara pergunta e a gente responde na hora. Exato. Né? Então, assim, se você é esse tipo de pessoa, é impossível você não ter resultado. É impossível. Eu nunca vi uma pessoa dedicada, esforçada, comprometida, resiliente, porque tem que ser resiliente. Sim. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que recebe pancada e sabe absorver essa pancada e o que fazer com isso. E dar pancada depois, né? É importante, né? Mas é isso. Eu acho que se a pessoa conseguir e ter o controle emocional, que se você não tiver o controle emocional, que é o que eu te falei da resiliência, vai vir momentos bons, momentos ruins, você não vai conseguir passar por esse caminho. É isso. E aí você vai acabar se frustrando, desistindo e colocar a culpa em alguém, porque é muito mais fácil culpar alguém do que se culpar. Do que se culpar. Exatamente. Do que reconhecer o próprio erro, né? Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, a nossa conversa aí, toda semana que a gente tem de notícias, de pessoas, de conhecimento, de trocas entre empresários, de ensinamentos de valores, enfim. É o nosso momento semanal aqui que a gente coloca no nosso canal aqui do Volney Digital. Você já sabe, no YouTube, Volney Digital, no Instagram, no Volney Digital, cursos, palestras, tem tudo lá nos nossos sites, no volneydigital.com.br. Procura o Edson, @Edson Saldanha. Com 2A no final. Com 2A no final. Ou @Mestre Saldanha, né? Esse é o perfil reserva. É o perfil reserva dele. Foi clonado. Uma hora a gente conta sobre mercado digital também. O Edson já está convidado de novo na próxima conversa. A gente vai falar sobre o mercado digital e tudo, porque é um grande amigo que a gente fez. Não é isso, Edson? Isso aí. Obrigado, gente. Mais uma vez, seguimos aí felizes da vida e... Bora!